Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o código de eliminação gaussiana, né? O método que consegue transformar um sistema de equações, né, retangular a um sistema equivalente triangular superior. Então, a parte, né, importante do código, né, está aqui embaixo, né, eu já fiz, ok? Então, primeiramente, eu vou explicar como que eu declarei minhas variáveis, né? Eu vou trabalhar, né, com a matriz de coeficientes, SA, tá certo? Seria matriz de coeficientes, ok? E o B seria o vetor, né, que representa o termo independente, né? Tá? Eu não sei se chamei B ou o D na aula passada, na parte prática, né, que a gente fez na mão, tá? Mas, enfim, né, seria o termo que fica do lado direito da igualdade, né? Ok, então ele também eu coloquei para ele ser alocado depois, né? Ainda não está definido quanto por quanto vai ser a matriz A, nem o quantos elementos vai ter o vetor B, tá? Real, eu vou usar o letra C para representar o lambda, né? Você lembram de lambda, né? Lambda era aquele fator que a gente multiplicava, né, a linha pivô, né, para depois adicionar a linha que a gente queria alterar, ok? Aqui nós declaramos alguns números inteiros, né, que vão ser usados como índices no comando do. E o n seria o número, né, colocamos n igual a número de equações, né, ou variáveis, tá certo? Dado que nosso sistema é n por n, né, n equações com n variáveis. Porém, tá? Para agilizar as coisas, eu declarei já o n igual a 4, tá? Já inicializei com esse valor, não vou precisar que o usuário ingresse, né? Porque eu quero só testar mesmo se funciona, né? Mas futuramente eu posso pedir que o usuário, né, insira esse valor do n. Então, uma vez que já defini o valor do n, que é 4, eu vou fazer um teste com 4 por 4, né? Tá? Então, já posso dizer que aloque, né, a matriz. É dizer, que decida já logo quanto por quanto vai ser a matriz, né? Nesse caso, 4 por 4 a matriz A e o B vai ser um vetor com 4 componentes, tá? Com 4 dados. Ok, então, aqui já vou inserir os valores do V, tá? Colocando como exemplo, né? Usando o exemplo que eu fiz na sala de aula, tá? Nós fizemos, né? Na mão, né? Nós fizemos esse cálculo nas aulas passadas. Então, só copiar, né? O V seria o termo independente, né? Seria, então, nesse caso, né, 12, 34, 27 menos 38, tá? Essa é uma forma também de declarar vetor, inicializar já o vetor, tá? Podem usar essa forma, tá? Em vez de escrever B1 igual a 12, B2 igual a 34, né? Tá? Assim, muitas vezes você escreve isso assim, né? B1 igual a 12, igual a 12, né? E depois você escreve B2 igual a 34, né? Isso também é uma saída, né? Mas ele é mais extenso. Então, para não fazer isso, existe essa forma, tá? Então, já falo que o B vai ser, olha, B1 vai ser 12, B2 34 e 27 seria B3 e assim, tá? Então, esse parênteses e esse símbolo aqui, tá? Se representa isso, vão encerrar o primeiro elemento e o último elemento, tá? Esse seria um vetor. Ok, uma matriz
pode ser entendido como se fosse, na verdade, também vários vetores, né? Um conjunto de vetores. Por exemplo, aqui eu declaro dessa forma a primeira linha, A1, justamente a primeira índice seria a linha, e o segundo eu deixo em aberto, né? Eu coloco dois pontinhos, que é para dizer que vai varrer todas as colunas, né? Mas só para a linha 1. Então, na linha 1, os elementos seriam, né? Vamos dar uma olhada no exemplo, era 6 menos 2, 2, 4, e era isso, né? E A era a segunda linha, seria 12 menos 8, 6 e 10, né? E assim, nós preenchemos todos os valores, né, que foram dados no exemplo, ok? Então, já nós temos esses valores. Agora vou explicar a parte principal, né, do código, né, que seria justamente o algoritmo de eliminação gaussiana, né? Essa seria a parte importante, gaussiana. Ok. Então, que seria essa parte? Começa em esse do e termina em esse do, tá? Ok. Primeiramente, né? Nós precisamos fixar, né, o elemento, ou perdão, a coluna que queremos eliminar, né? Onde estariam os elementos que queremos eliminar, tá? Você lembra, né? A gente começa com a primeira coluna, depois a gente começa com a segunda coluna, terceira e assim diante, né? Ok, então justamente o K representa isso, a coluna onde estamos eliminando os elementos. Então deve começar de 1, né? Ok? E deve ir até n-1. É decir, nesse caso, se for 4n, deve ir simplesmente a 3. E a gente se pergunta, mas por que deve ir só até 3? Tá? Porque, olha, vamos ver o exemplo, né? Olha, essa seria a primeira coluna, nós queremos eliminar esse 12, 13 menos 6. E depois a gente vai eliminar já a segunda coluna, seria já o menos 13 e 4. E a terceira coluna, 1. E esse vai ser o último, porque não precisamos eliminar esse daqui. Não dá para eliminar, na verdade. Esse aqui tem que ficar. Por isso que não chega a N, o K não chega a ser 4, porque para entre, né? A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e para. Por isso que tem que ser 1 menos. Se for 5 por 5, então seria até 4, né? Tá? Então, essa última não deve ser considerada para ser eliminada, né? Não queremos eliminar isso aqui, senão vai dar algum erro. Ok. Então, já o K, né? Nós podemos indicar também, o K será a coluna onde queremos eliminar, né? Onde estariam os elementos que queremos eliminar. Ok. Pronto, depois que nós decidimos a coluna onde queremos eliminar, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai ter que sistematicamente ir eliminando, né, em uma fixada a coluna, vamos dizer a coluna 1, a gente tem que ir primeiro, né, pegar quem? A linha 2, né, o elemento da primeira coluna e linha 2 e eliminar ela, tá certo? Então, né, e depois disso, a linha 3 e a linha 4, né? Ir nessa ordem. Então, quem me vai dizer isso seria justamente o índice I. O índice I vai começar, então, de K mais 1. Por quê? Porque se K for 1, estamos na primeira coluna, a linha que quero eliminar, o elemento, né? Que quero eliminar deve estar na linha 2, né? Deve estar em 2, não pode ser isso, senão também eliminaria isso, né? Se a gente começar aqui de 1, não pode ser 1. Tá? Então tem que ser K mais 1. Ok? Então seria a segunda linha, e aí vai crescer, né? Até onde, né? Deve chegar até N, né? Segunda linha, terceira linha, quarta linha, até N, né? Ok. Claro, e se for, por exemplo, já o K já for 2, ou seja, a segunda linha, mesma história, né? Se K é segunda linha, tá certo? Eu não vou eliminar menos 8, eu vou eliminar menos 13. Então, esse seria simples, estou na segunda coluna, mas eu começo da terceira linha em diante, né? Por isso que aqui deve ser K mais 1, tá? Se for K2, seria 3. Se for 3,
aqui seria 4, né? Assim, então se entende isso, né? Vamos lá. E então esse I seria o quê? A linha onde está o elemento que queremos eliminar, né? Onde está o elemento que queremos eliminar. Ok. Então, se está aí o elemento que queremos eliminar, né? Então, aí será, né? O K deve começar K mais 1 e ir até N, né? Como já expliquei. Ok. Uma vez, então, quando já se escolhe o I, né? O elemento, a linha onde está o elemento que queremos eliminar, tá? Vamos supor que nesse caso seja, né? O 12, né? Que está aqui. Uma vez que a gente já decidiu, que justamente já fixamos, aqui quando entra nessa parte do, ela já entra com o valor do I, né? Por exemplo, nesse caso seria, né? Se K1, então I já ingressa com 2. Então, nesse caso, já pode calcular o lambda. Já pode calcular lambda. Por quê? Porque já não sabemos que elemento queremos eliminar e qual seria o elemento pivô. Tá certo? Tá? Então agora vamos explicar isso, né? Qual seria o elemento que quero eliminar? Tem que estar na linha I, então tinha que ter o subíndice I aqui, tá? E em que coluna está esse elemento? Está na coluna K, né? Porque estamos justamente, né, dizendo que primeiro começamos com a coluna, né, K. O K indica essa coluna onde queremos eliminar, tá? Então, tá certo isso aqui. Agora, né, vamos ao seguinte. E onde aparece esse AKK, né? Esse aqui seria justamente o elemento pivô. Se K é igual a 1, estamos na primeira coluna, então seria o elemento pivô seria 6. Mas em que posição está 6? Estaria na posição 1,1. Justamente K, K. Tá certo? Tá? E se a gente passar para a segunda coluna, né? Já estamos querendo eliminar aqui. Então, nós sabemos que se estamos na segunda coluna, a linha pivô vai ser a segunda linha também. A segunda linha, então já seria isso, né? E o elemento de pivô seria o que está na diagonal. E seria que A22, tá vendo? Então, se K é 2, isso tem que ser o elemento pivô 2, 2. Se K for 3, aqui tem que ser 3, 3, tá? Porque tem que ser da diagonal, né? Ok? Lembrem também que se K é 1, significa que nossa linha pivô é também 1, tá? Então, esse K também nos diz a linha pivô, tá? Esse K também representa a linha pivô. Tá certo? Trabalham junto, né? O K também indica a coluna onde queremos eliminar e também indica a linha pivô. Ok, né? Lembrando aqui que isso aqui seria lambda, né? Lambda. Ok, então já nós temos lambda. Uma vez que nós temos lambda, nós já podemos fazer as operações elementares, né? Aqui essa parte seria as operações elementares que nós estamos fazendo, né? Operação elementar, em que consistia em multiplicar com esse lambda a linha pivô, tá certo? A toda a linha pivô, por isso justamente acá está multiplicando. Esse deve ser a linha pivô, tá? E depois devemos adicionar a linha que queremos eliminar. A linha que quero eliminar justamente está na fila I, né? Está aqui, na linha I. Estamos aqui, né? E agora, na linha I, com certeza, né? Tem suas colunas, né? Primeira coluna estaria aqui, né? Vindo aqui, estaria, né? Imaginamos que está aqui, né? Estamos na linha 2, por exemplo, né? Então, temos que ter um índice que avance, né? Desde a primeira coluna, a segunda coluna, terceira, quarta, né? Temos que ter. E esse justamente o índice que vai fazer essa varredura, né? De coluna seria o J que está aqui, né? Justamente começa com 1, tá certo? Começa daqui, 2, 3 e 4, né? Ok? Então, né? Nós temos
seria o elemento, né? Os elementos da linha que queremos eliminar ou queremos justamente, né? Onde está o elemento que queremos eliminar, tá? Estaria aqui, vai ser alterado, né? Então, como se calcula isso, né? O que já era, nos adicionamos multiplicando, né? Aqui está o lambda, né? Seria os elementos da linha pivô, né? A linha pivô, como falei, ele está seria a linha K, como falei aqui, né? A linha K. E também ele vai acompanhar, né? Na coluna vai acompanhar esses elementos. Se aqui J, aqui também tem que ser J, né? Tá certo? Isso está significa o seguinte, né? Já tem um lambda aqui, né? Um lambda. Então, eu vou multiplicar esse elemento por esse lambda e vou agregar aqui, né? Aí seria J1. J2. A esse daqui, vou multiplicar pelo lambda e vou adicionar esse. J3. Vou multiplicar por esse lambda e adicionar esse. E assim, né? Tá vendo? Então, J vai fazer esse trabalho de fazer a operação, né? Coluna por coluna, né? Ok, então já não fizemos corretamente isso. Ok, então ele imprime, print, está Professor? aqui. Ok? Aqui mando imprimir justamente para ver se ele está fazendo esse trabalho, né? Aqui estaria a linha e a coluna também, mando imprimir para ver como que está indo. Ok, e esse undo finaliza, né, esse processo, né, de ir alterando os elementos da linha I. Ok, e eu estou esquecendo, né, de quê? Do termo independente, porque esse 34 que está aqui também deve ser alterado, né? Esse elemento independente deve ser alterado. É a mesma história. Seria, né? Ele está na linha I, né? Ele na linha I. Então, o que era antes, o elemento da linha I anterior, né? No termo independente, será multiplicado também pelo mesmo lambda e, né? Será multiplicado quem, na verdade, né? Será multiplicado o termo independente da linha pivô, que justamente representa pela K, né? Ok? Multiplicamos e o resultado somamos ao valor anterior do termo independente mais da linha I, né? Onde nós queremos eliminar, onde está o elemento que queremos eliminar. Tá? Então, dessa forma atualizamos, né? Nesse caso, 34 será atualizado dessa forma, né? Vamos a multiplicar a isso por lambda e adicionar a esse valor, tá? E vai ter um novo valor, ok? Então, e aí mandamos imprimir também. Mandamos imprimir e logo finalizamos, né? Os dois, né? Que estavam abertos aqui. Então, esse undo, na verdade, fecharia, né? Com esse de cima, com esse daqui. E esse aqui se fecha com isso. Ok. Esse seria, né, mais ou menos uma explicação de em que consiste esse algoritmo de eliminação gaussiana. Porque a gente quer ver em detalhe mesmo como funciona, a gente tem que rodar, né, e analisar o passo por passo, tá? Mas tomara que você tenha entendido, tá? Ok. Alguma pergunta aí, pessoal? Podemos aproveitar também, então, se tiver alguma dúvida aí. Podem falar aí. Lá no terceiro do, tem um Aham. terceiro do que está J, e aí abaixo do do. Isso. Aí lá na linha final, que está multiplicando o Z lá, Uhum. bem no final. Aí dentro do parênteses está o J, vírgula, o K, não tem? Esse daí. E, Então, o K está significando a coluna, então o J está varrendo toda a coluna. é isso, tá varrendo todas as colunas, exatamente. Na minha linha pivô, que é o K, no caso, né? Isso, esse seria na linha pivô, justamente porque a gente vai multiplicar a linha pivô, né? E então, com z e ir adicionando a esse elemento que queremos eliminar, ou a linha que nós queremos modificar. Agora vamos verificar se de fato, né, funcionou o código, né? Então, para isso eu vou mostrar já o que eu rodei, né? O resultado, né, dessa operação. Então, esse aí foi o resultado, né, que eu achei, tá?
esse foi o resultado, justamente, né? Se você quer comparar, né, com o que está aqui no quadro, né, do exemplo, justamente, olha, nós começamos a alterar, né, a partir, né, da segunda linha, né? Essa aqui seria a linha, né? Tá ok? E seria a primeira coluna, né, o que nós começamos. Mas esse aqui indicaria a linha, né? Ok. Então, seria, né, a linha 2, tá? Se modifica justamente zero, esse aqui, estaria dizendo esse daqui, esse zero. Depois menos 4, né? Também dá certo, né? Porque esse procedimento que eu fiz, né? Estou conferindo com o que nós fizemos manualmente, tá? Então, esses resultados já foram feitos, né? Então, olha, aqui já está um pouco resumido, né? Esse seria depois do primeiro passo, né? Você lembra que eu modifico simplesmente as 3 últimas linhas, né? Eu modifico. Então, aqui, esse foi o valor mudado, né? Uma vez que eu tenho já essa nova matriz, né? Claro, está faltando essa aqui, que se repetiria, que se repete aqui, né? Então, aplico o segundo passo. Agora vou tentar eliminar menos 12 e 2, né? Depois de eliminar menos 12 e 2, fica o resultado isso daqui. Ok? Agora, se estou no segundo passo, vou para o terceiro passo. Agora, no terceiro passo, que quero eliminar esse 4. E depois desse eliminar, fica aqui a 0. E o resultado final da última linha é isso aqui. Então, aqui no Plato, no programa, né, de Fortran, a gente encontra a mesma coisa, tá? No primeiro passo, justamente, né, como já falei, 0 menos 4, 2, 2, 10. Depois o 0 menos 12, 8, 1 e 21. Depois já esse aí terminaria, não, ainda não, o primeiro passo, né? O primeiro passo seria né, 0, 2, 3, menos 14, também está lá, e menos 26, o termo independente. E depois, e aí termina o primeiro passo. Começa o segundo passo, né? Tá? Começa o segundo passo aqui. Então, aí seria, né? Eu começa o 0, justamente 0 aqui, 2, menos 5, menos 9 também aqui, tá? Menos 9, termo independente, tá? E a seguinte linha, né? Também 0, 0, 4, menos 13, menos 21. Também bate o resultado. Ok? Aí termina o segundo passo. Agora o terceiro passo, né? Seria já o final. Então, 0, 0, 0 também. E menos 3 e menos 3, tá? Então, funciona bem o programa, tá? Então, é só testar talvez com outros valores, tá? Pessoal, mais um comentário para finalizar esse assunto aqui. Aqui, né, comparando com a apostila, né? Na apostila, né, no algoritmo que eu coloquei lá, o J começa de K mais 1. Aí vocês verifiquem por que razão seria isso. Por que lá coloco K mais 1. Tá? A explicação é a seguinte, né? Você já sabe que, né, por exemplo, se você começa, né, vamos imaginar, você já está na coluna 2. Você já está na coluna 2. Então, significa que a primeira coluna já está com zeros, né? Já está com zero, como você pode observar aqui, né? Por exemplo, né? Imagina que você já terminou o primeiro passo, né? Você já tem os zeros aqui. Já está aqui os zeros, tá? Porque você já quer eliminar já os elementos que estão na segunda coluna, o menos 12 e 4 ou 2. Então, nesse caso, por exemplo, já você não precisa alterar esses zeros aqui, porque você sabe que sempre vai dar zero, né? Tá? Então, por essa razão, a gente começa, né? No caso da apostila, já começa de K mais 1, tá?
vai começar a alterar aqui, por exemplo, se a gente está na segunda coluna aqui, vai começar a alterar, esse J vai começar a alterar isso. A partir de aqui em diante, vai alterar 8, vai alterar 1, em diante, para não gastar muito né, um tempo né, de computação, né? Porque quando o sistema é muito grande, tá? Em um sistema muito grande, que acontece isso quando você já faz um trabalho científico, né? Tem que resolver um problema de verdade, é um sistema muito grande. Então, você não precisa ir gastando, alterando esse daqui, o zero daqui, porque isso aqui não vai permanecer o mesmo, tá? Porque o elemento pivô aqui, justamente, né? Vai ser esse elemento pivô. Quando multiplicar por algum número, vai zerar e não vai adicionar nada aqui, né? Vai ser 0 mais 0, então não vai alterar em nada. Então você não precisa gastar tempo nisso. E também, e aqui, né? Por que teria que começar de K mais 1? E por que não começo de K? Né? Se for de K, então também teria que alterar isso. Só que você poderia fazer o seguinte, então você automaticamente, em vez de fazer a operação aqui, você já sabe que vai dar zero, porque você escolheu um lambda justamente adequado para que anule isso, tá? Então, por que você vai fazer a operação se você já sabe que o resultado vai ser zero? Então, simplesmente, você poderia dizer, antes de ainda começar esse J, você poderia escrever simplesmente dizendo que A e K, né? Assim como está na apostila, e vírgula K, ela já vai ser zero, tá? Porque esse é o nosso objetivo. Nós queríamos eliminar esse daqui, é dizer, anular, né? E então já seria zero. Simplesmente coloco o resultado que seria zero. E pronto. E aqui já começo, como eu falei para você, de K mais 1, tá? Então é uma variação, né? Esse aí é simplesmente para economizar mais tempo de cálculo, para que o computador não gaste muito tempo, não seja demorado o processo, porque ele vai fazer processo desnecessário, né? Como já falei, ele vai colocar zero onde já se sabe que vai ser zero, né? Ok? Então, para isso, né? Mas se você quiser continuar mantendo um, não tem problema. Mas nesse caso não precisa fazer isso, porque o programa vai calcular o zero, ok? Mas isso daí é simplesmente para não gastar mais tempo, ok, pessoal? Era isso que queria falar e eu acho que com isso finalizamos, né, esse código de eliminação gaussiana, né? Tanto, né, nós aprendemos tanto manualmente e também nós podemos criar um código que faça esse trabalho, né? E que resolva, por exemplo, um sistema aí mais grande, né? Seria, por exemplo, 10 por 10, 20 por 20, né? Esse sistema que manualmente, né, fazer manualmente seria complicado, mas o computador ele faz, né, na velocidade da luz, tá? É rapidinho que ele faz quando, claro, né, também quando n seja, né, 10 ou 20. Mas imagina, você dá um n, por exemplo, 100 ou 200 ou 1000, eu acho que de 1000 para cima já ele começa também, o computador também já começa a sentir e ele já gasta talvez alguns minutos, tá, para poder processar, tá? Que justamente na vida, quando você quer resolver um problema de verdade, o sistema que você vai resolver não é 3x3, não é 4x4, geralmente vai ser, né, 100 por 100, 500 por 500 e assim, né? Dependendo da precisão, né, com que precisão você quer resolver um problema, o N vai aumentar, tá? Se você quer um N preciso, ou perdão, um resultado preciso, você tem que acrescentar o N, né? Ok? Então, por isso a necessidade também de o computador ir melhorando, né? Do pessoal ir investindo, né? Em ter melhores computadores cada vez mais, porque a gente quer obter resultados mais precisos, né? Fazer simulações mais precisas, tá? E para isso a gente precisaria ter um N grande. E para ter um N grande, fazer uma simulação, né? Com N grande, precisamos um computador bem rápido, né? Porque nada adianta, a gente vai querer simular uma coisa, né? Com, vamos dizer, por 100%, mas com um computador bem lento, né? Um antigo computador. E ele pode ser que demore talvez semanas, né? Para fazer essa conta, né? Para fazer essa operação
e devolver a solução, tá? Então, é importante isso, né? Ok? Mas não existe somente esse método que estou apresentando aqui de eliminação gaussiana para resolver sistemas lineares, tá? Tem muitos métodos. Esse aqui é simplesmente a parte inicial, né? Que todo mundo sempre, né, fala, né? E tem outros métodos aproximados também, né? Para resolver sistemas lineares, tá? Métodos iterativos tem, tá? Que resolvem, né? Talvez com maior rapidez, dependendo do caso, tá? E então vocês não podem ficar só nisso, né? Pesquisem e procurem mais métodos, tá? É importante aprender esses métodos aqui. Então, pessoal, vamos falar, antes de finalizar esse capítulo, seria importante falar de um sistema de equações muito importante, tá? Que se chama sistema tridiagonal. Este sistema de equações aparece muito quando a gente tenta resolver um problema, uma equação diferencial com valores na fronteira, né? Que se der tempo a gente vai ver no último capítulo, tá? Então aí a gente vai se topar com sistemas tridiagonais, tá? Então, o que seria um sistema tridiagonal? Então, como diz o nome, é um sistema que tem três diagonais, né? De três diagonal. Ok, um exemplo seria esse sistema que está aqui, tá? Exemplo. Então, observe e veja, né? Onde estão essas três diagonais, tá? O termo independente não tem nada a ver aqui, tá? É separado, né? Como nós sabemos, tá? Então, você precisa ver simplesmente o matriz de coeficientes, né? O A, tá? Esse daqui não precisa. Então, em A, nós sabemos que existe uma diagonal principal, que seria isso, né? Esse daqui estão os elementos da diagonal. Tá certo? Tá vendo, né? Nesse caso, tá? Não são zeros. Nesse caso, até se repete, né? 2, 2, 2. Mas, em geral, poderia variar, tá? Em um sistema tridiagonal, não precisa ser todo igual. Mas aqui acabei colocando um exemplo que eu tinha na mão, onde eram todos iguais. Ok? E depois, que mais? Esses daqui são diagonais secundárias, né? Esse daqui. Tá certo? Também, olha, é diferente de zero, esses elementos, né? Nesse caso, 1, né? E todo 1. E aqui também outra diagonal secundária, né? Diagonal né? Acima, né? Diagonal principal. E também, nenhum deles é zero. E o restante é zero. Tá certo? Você está conseguindo ver aqui, olha, o restante já é zero, tá? Ok? Então, isso é o que caracteriza um sistema tridiagonal. Esses daqui são zero. É dizer, os elementos que não são zero, tá? Que não são zero, estariam simplesmente em três diagonais. Na diagonal principal e nos seus lados, tá? Um diagonal secundário, né, do lado superior e outro diagonal secundário no lado inferior, tá? Então, seria em três diagonais, não são, os elementos não são nulos. O restante é nulo, tá? Então, esse aí seria um sistema tridiagonal. Muito importante isso, tá? Como falei, quando a gente tenta resolver equações diferenciais com valor na fronteira, aparecem sistemas desse tipo. Claro, não aparecem aqui, eu tenho esse sistema, seria, né? Quanto? Um sistema de 5 por 5, nada mais, né? E geralmente, quando a gente vai resolver uma equação diferencial, vai aparecer, né? Um sistema de 20 por 20, né? 50 por 50 e assim, tá? Dependendo também da nossa precisão. Ok, então vai aparecer mais os elementos dessas três diagonais não são zero, o restante é zero. Ok? Esse tipo de matriz ou sistemas também se denominam sistemas esparsas, né? Talvez vocês podem procurar
nos livros, né, com esse nome, sistemas esparsas, né? Tá? Quer dizer que tem uma grande quantidade de elementos que são nulos, tá? E poucos que são diferentes de nulo. Esses sistemas aparecem muito na matemática ou na física, né? Quando a gente pretende resolver problemas, ou quando a gente pretende resolver equações diferenciais, né? Como já mencionei. Ok. Então, como nós poderíamos nos aproveitar, né, de que somente 3 diagonais são diferentes de nulo para poder resolvê-las, né? Resolver esse sistema, né? Como? Então, a gente pode pensar, olha, esse já está perto de ser um sistema triangular superior ou inferior, né? Por exemplo, se eu conseguisse anular essa diagonal aqui, então já praticamente seria um diagonal superior. Então já poderia usar o algoritmo de substituição retroativa e resolver o problema. Ok? Então, justamente isso que a gente vai fazer, né? A nossa intenção é fazer o seguinte: eliminar primeiro isso daqui, tá? E o restante a gente já não mexe, não vai gastar tempo eliminando outros porque já estão zero. Depois de eliminar isso, a gente já elimina isso daqui. Depois de isso eliminar, a gente não precisa mais gastar tempo. Aqui, depois e depois aqui. Tá certo? Então, em vez de ir a fazer esse caminho, né, assim, e depois ir por aqui, depois ir assim, depois ir assim, que a gente fazia isso em um sistema, né, completo, onde todos os elementos não eram zeros. Aqui não, aqui a gente já vai diretamente no diagonal. Assim. De aqui a gente pula aqui e pula dessa forma. Ok, mas antes disso, a gente precisa colocar ou denominar os elementos da diagonal da seguinte forma, tá? Então, vamos escrever um sistema. Esse mesmo sistema pode ser, mas já usando símbolos, tá? Então, esse que está na diagonal principal, a gente vai chamar de B. Vamos denominar com a letra B. Então, esse que está, que é o primeiro elemento, a gente vai começar a contagem a partir daqui, né? Então, esse será B1. B1. E esse aqui da segunda diagonal será C. E como está, como é o primeiro, esse aqui também, C1. E esse aqui a gente vai chamar de A. Tá certo? A. Mas como ele está na segunda linha, já a gente vai chamar de 2, A2. Tá? E esse aqui será B2, né? Porque estamos na diagonal B2, tá? E aqui irá C2, e assim, né? Aqui é 0, aqui irá A3 já está na terceira linha. E aqui era B3, e aqui C3, tá? E aqui continuamos, aqui irá A4, B4, C4. E aqui, última linha, irá A5, B5. E nada mais. Já não tem C aqui, né? Senão já não seria, né, um sistema que nós estamos pretendendo descrever. Tá? Então, fica assim, né? Você anotou, olha, quem é completo simplesmente o B, né? Começa 1 até 5, né? Até esse valor, 5. Tá? Se for N por N, vai até N. Mas o A não começa em 1, tá faltando, mas chega a ser 5. Porém, o C começa em 1, mas chega simplesmente a 4, tá? Ok, e o restante é 0, a gente simplesmente já diz assim, é 0, tá? Tudo isso a gente representa por isso, e esse aqui também por isso, né? 0. Ok, e aí os termos independentes a gente pode chamar, como já está B aqui, a gente tem que chamar D1 aqui, D2 aqui, D3, D4 e D5. Ok? Então, isso. Então, essa seria, né, a notação simbólica de um sistema tridiagonal, tá? Como vocês já viram, aqui está a diagonal principal e aqui vai as diagonais secundárias. Tá certo? Então, o que quero que você faça é o seguinte.
que resolva esse sistema usando o algoritmo de eliminação gaussiana. Ok? Faça modificações ao algoritmo que você fez, né? Que era para um sistema completo, né? Onde todos aqui não eram zero, né? Ou a maioria não era zero, né? Então, que em vez de fazer esses cálculos aqui, já não faça. Simplesmente pare nessa primeira e depois já pule essa e assim. Então, queremos isso, que agilize, né? Que seja mais rápido esse cálculo. Porque se você programar para que ele passe por todos, claro, vai funcionar, também não vai dar errado. Só que o computador vai gastar muito, desnecessariamente, tá? Então, aí não é bom, não é uma boa ideia fazer isso, tá? A gente tem que fazer com que o computador, né, trabalhe eficientemente, né? Fazendo simplesmente os cálculos necessários, né? Ok, então o que a gente poderia sugerir aqui? Imagina que nós queremos eliminar, só para ter uma ideia, né? Imagina que queremos eliminar isso, né? A2. Ok? A2. Quero eliminar. Então, quero fazer o seguinte. Então, será um A2, né? Menos, você lembra o lambda, né? Multiplicado pelo elemento pivô. O elemento pivô, nesse caso, vai ser a mesma coisa. Vai ser, perdão, a linha pivô seria essa, né? A primeira linha. E o elemento pivô seria esse daqui, né? Também, elemento pivô. Então, seria isso, né? Então, nesse caso, na verdade, vai ser dessa forma. Vai multiplicar o B1 e vai adicionar, né? Para poder modificar. Ok, mas e como calculamos lambda? Você lembra, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, né? Calcular lambda, né? Vamos apagar isso aqui. Lambda era justamente o menos. Aqui não é menos, né? Pessoal, aqui é mais, na verdade. Então, porque o menos já está aqui. Menos, ok. O elemento que queremos eliminar, tá? É a mesma coisa, né? Elemento que queremos eliminar, que seria A2, dividido pelo elemento pivô, que seria B1. Tá certo? Justamente, se você substituir isso aqui, vai dar zero. Tá vendo? Porque, olha, lambda com aqui, né? Simplifica o B1, B1 e fica menos A2 e simplifica. A2 vai dar zero. Conseguimos, né? Dessa forma. Ok? É dizer que o A2 já vai ser zero. Mas o que vai acontecer? Você lembra que não é somente ele que tem que se anular. Na verdade, todos eles vão ser modificados. Por quê? Porque eu vou multiplicar essa linha que está aqui por quem? Por esse lambda e vai, né, somar a cada um, né? A esse aqui, multiplicando por lambda isso, adiciona esse. E acá como é zero, não vai adicionar nada. Ok? Então seria isso, né? Então acho que a gente pode fazer esse exercício simples, né? Imagina que encontramos lambda, isso aí. Então, a linha 2, né? Que nós estamos, a linha 2. Primeiro vamos calcular, então, lambda pela linha pivô, né? Que seria L1. Então, a linha pivô é B1. Depois seria C2, ou perdão, C1. Depois seria 0, 0 e 0, né? Quantos zeros? São 5 por 5, então 3 zeros aqui, ok? E o último D1, né? Não podemos esquecer dele. Então, essa seria a primeira linha, que seria a linha pivô, ok? Seguindo os mesmos passos que a gente já fez antes, tá? Ok, então agora nós precisamos adicionar isso a quem? A linha 2. E a linha 2 é A2, né? Perdão, aqui estava esquecendo multiplicar por lambda, né? Então aqui seria lambda, e aqui zero, porque por lambda vai dar 0, 0, e aqui lambda, né? Ok? Seria isso. Né? Não esqueçamos desse aqui. E aqui seria B2 e C2, ok? Aqui vai 0, 0 e aqui D2.
Ok? Então, ao fazer isso, o que nós vamos obter? Ao somar, né? Somando, né? Esse aqui seria lambda L1 mais L2. E esse aqui nós vamos chamar novamente a linha 2 nova, né? Você lembra, né? Então aqui nós somamos. E aqui quanto deveria dar, pessoal? Aqui deveria dar 0, né? Porque se eu escolho o lambda adequado, como já fiz aqui, essa parte vai dar quanto? Lambda B1 vai dar menos A, né? Menos A2, perdão. E ao somar com A2 vai dar 0. Isso é o que quero. E aqui vai dar o novo B, seria, então, esse aqui seria B2 mais lambda C1, tá? Ok? Vou escrever um pouquinho mais antes. B2 mais lambda C1. E aqui vai dar simplesmente C2, não se altera o C2. E assim, esse aqui também não se altera, não se altera. E D2 sim, mais lambda D1. Ok? Então ficaria isso. E esse aqui seria o novo B2, né? Colocou linha. E esse aqui seria o novo C2, mas seria o mesmo, não vai se mudar. Tá vendo, né? Continua. E esse aqui seria o novo D2, tá? Então, D2 linha. Ok, então o que nós notamos? Se a gente puder fazer a mesma coisa aqui, né? Para encontrar já nos eliminamos a 2, a gente poderia continuar determinando a 3 dessa mesma forma, tá? E nesse caso já esse aqui seria 0 e aqui a linha pivô já seria isso, tá? Mas você vai ver que esse processo, você pode conferir, você vai repetir, tá? Você vai repetir. Então isso aqui já me diz para poder construir um algoritmo, tá? Então vou construir um algoritmo aqui que resolve isso, né? Tá? Esse aqui seria a nova linha, né? Que seria L2 linha. Ok, um algoritmo. Em que consistiria, então? Né? Nós precisamos de começar aqui o índice, um do, seria o I, justamente da linha, né? A gente começa da linha 2. Então, 2 até onde? A linha vai até N, né? Até N. Então, se estamos no primeiro, nós calculamos o lambda. Como calculamos o lambda? Lambda calculamos menos a 2, se estamos na segunda linha, mas se for na terceira linha será 3, né? Então, dependendo da linha. Então, aqui deve ser a I. Dependendo, né? Se é 2, aqui 2. Se é 3, 3. E dividimos isso pelo que seria o elemento pivô. Mas o elemento pivô é um B. E um B que tem um índice menor que isso em uma unidade, né? Se for 3, o índice do elemento pivô vai ser 2. Se é 4, o elemento pivô vai ser 3. Então aqui seria B I menos 1. Tá? Dividimos dessa forma, né? Ok? Então já temos lambda para qualquer situação. Depois a gente nota o seguinte, né? Depois notamos, uma vez que calculamos lambda, quem muda? Muda o B. Então vamos ter o seguinte, B, novo B2, né? B2 nesse caso seria BI já, né? Tá certo? BI. Seria o anterior BI. Que mais? Mais lambda multiplicado por quem? Pelo C. Só que C seria, quando é 2, aqui é 1. Tá certo? E se for B2, aqui, né? Seria o C2. Parece que teria que multiplicar e adicionar aqui, né? Então seria o anterior. Então seria I menos 1. Tá? E que mais? Isso vai mudar. O C2 não muda nada, né? Tá vendo aqui, né? Não muda. Continua, né? Então, né? Qualquer C você vai ver que não vai mudar nesse caso. Tá? Então, quem muda? Depois disso, muda o D. O D muda, né? Então, o D novo será igual a D antigo mais lambda multiplicado por quem? O D anterior, o D da linha anterior.
tá? Da linha anterior. Que seria, então, nesse caso, a linha anterior seria I menos 1. Ok? Então, finalizamos em do. Então, já temos nosso algoritmo, tá? É mais simples, né? Tá certo? Porque a gente vai andar somente nessa direção. Não precisamos mais outro do, tá? E não precisamos tanto outro do também para fazer essa varredura de colunas, né? Para alterar nada disso. É bem mais simples, né? Então, isso vai ter um gasto de computacional, né? Menor. Ok? Então, pronto, nós já temos aqui, né? O novo B, o novo D. Pronto, no final, né? Vamos ter tudo que a gente precisa. E o C, como falei, não vai mudar nada, tá? O que era antes vai continuar. Claro, mas o C será usado sempre, né? Mas não vai mudar ela, não tá aqui. Ok. Então seria isso, né? Vamos abrir um pouco de espaço aqui para poder continuar. E a pergunta é o seguinte: e o que está faltando agora, né? Como resolvemos esse sistema, né? No final das contas, o que a gente, depois de fazer isso, o que a gente vai obter, né? A gente vai obter o seguinte: vai obter justamente todos os A se anularão, tá certo? Então o que a gente vai obter? Um B, um Z1, um B2, um C2, um B3, C3, B4, C4 e um B5. Claro, todos alterados. Esses daqui, B1, B2, B3, todos serão alterados, tá? Seguindo esse algoritmo. Serão alterados, né? Não serão o mesmo que era inicialmente, né? Quando eram assim, tridiagonal, como nesse caso. Já não serão 2, 2, 2, 2. Ok? Serão alterados. E o C, sim, tá? Não vai mudar, vai ficar o mesmo. E o A, como falei, não preciso colocar mais porque serão zeros, né? Nosso objetivo era anular eles, né? E aqui também serão zeros. Que mais? E os D também serão atualizados, né? Teremos um novo D, tá? D2, D3, D4 e D5, tá? Nós teremos essa situação. É dizer, esses D que estão aqui também não serão mais esses D, serão alterados, tá? Ok, uma vez que nós temos isso, a gente já vai poder resolver, né? Usando a mesma ideia do sistema, ou do algoritmo, ou do método de substituição retroativa. Só que aqui será bem mais simples. De fato, olha, B5, ou, em geral, né? Perdão, né? Aqui seria o coeficiente que vai ter, né? O xn, que seria a solução já do sistema, o xn, seria simplesmente o D5, ou Dn em geral, né? Se for n por n, dividido pelo Vn também. Tá certo? Ok? Esse aqui que está multiplicando a xn, né? Irá dividir outro lado. Tá? Então, esse daqui seria o primeiro passo. E o segundo aqui, né? Então, como essas equações são bem um pouco parecidas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de forma iterativa isso daí, né? Eu vou fazer usando o comando do. Então, eu vou começar já com que? Olha, se aqui era n, eu vou começar de n menos 1. Né? Tem que começar de trás para frente, né? Da última equação para o início, até chegar ao último. Tá certo? Então, aqui vou encontrar o xi, tá? Então, o xi seria o coeficiente de B4, por exemplo, aqui, né? Esse daqui. Então, ele será igual a D, que está na mesma linha, né? Na mesma linha, seria DI. E esse daqui passaria ao outro lado, restando, menos, também na mesma linha CI. Porém, vai passar com quem? Você lembra que aqui tem coeficiente, tá? Eu estou fazendo um pouco abstracto essa parte, tá? Porque já estamos com o tempo em cima, tá? A gente já está em cima, já passando do tempo da aula. E então, aí seria... então, quem seria? Aqui coeficiente seria o xn, né? Esse aqui.
tá certo? Claro, se aqui n menos 1, esse aqui será xn. Mas se aqui for n menos 2, será xn menos 3, assim, será perdão, um anterior, né? Um posterior, perdão, né? Se aqui estamos na linha 4, será da linha 5, né? O x5, tá? Então, aqui será, na verdade, i mais 1, tá? Se queremos calcular na linha i, nessa linha, é decir, queremos calcular o x4, que está aqui, nós precisaremos saber o valor de x5, né? O sea, mais 1, 4 mais 1, 5. Ok? Façam esse análise aí com paciência para que se entenda melhor. E que mais? Eu acho que para todos será o mesmo. E fecho. Endo. Ok? Se não tiver alguma coisa que esqueci aqui, eu acredito que esse seria o algoritmo para resolver esse sistema novo. Tá? Então, temos dois caminhos, duas partes. O algoritmo para transformar em uma... Nós precisamos transformar em um sistema que seja triangular superior, né? Usando esse algoritmo. Consigo. Uma vez que eu tenho isso, eu uso esse segundo algoritmo, né? Praticamente seria uma modificação do algoritmo de substituição retroativa, ok? Então, com isso, nós resolvemos esse problema de vez, tá? Ok, então quero que vocês implementem isso e testem esse código resolvendo esse aqui, tá? Façam primeiro manualmente, à mão, como já ensinei para vocês, tá? E salvem a solução e depois codifiquem e tentem encontrar a mesma solução que você encontrou manualmente, né? Aí vocês vão conferir se seu código está bem ou não. Antes de finalizar, né? Aqui no sistema tridiagonal. Olha, quando você tem um sistema, né, completo em que não tem tantos zeros aqui, né? Aí você tem que também, na hora de ingressar, né, os coeficientes, você também fica sofrendo, né? Ingressar cada um. Quando o sistema é muito grande, né? Definir esses elementos, né? Inicializar é um sacrifício, né? Tá digitando tantos números que até a gente acaba se confundindo às vezes. Mas nesse caso, né, quando já você reconhece que o sistema é tridiagonal, você não precisa estar gastando tempo definindo esses zeros. E você já sabe, não vai nem considerar isso. Então, quando você vai ingressar, isso seria, né, quando você vai codificar, quando você vai ingressar esses elementos em Fortran, você já vai definir não uma matriz em si, você vai definir quantos vetores. Você vai definir simplesmente um vector BA, um vector A, não é matriz, tá? Um vector A, um vector B e um vector C e outro vector D. Então, 4 vetores. Nada de matriz. Aqui a gente não vai trabalhar mais com matriz, não é necessário, tá? Para poder também facilitar nosso trabalho na hora de ingressar, né? Então, quando você vai ingressar, né? Vamos dizer, insira o valor do A. Então, está ingressando esses valores, né? Que nesse exemplo seria, né? 1, 1, 1 e assim, né? O valor do B, 2, 2 e assim. Os valores do C, então seria esses. Depois, finalmente, ingressa o valor do D, então seriam esses valores aqui, tá? Então, seria isso que você vai fazer. Já não vai ingressar zero, né? Para que você vai fazer isso, né? Vai perder tempo. Isso daí não vamos a considerar mais agora. Então, né? Vai ser menos trabalho. Então, quando você vai declarar sua variável, né? Você vai ter que fazer o seguinte, né? Então, você vai dizer real, né? Real, que mais? Dimensão, né? Do meu conjunto de dados, dimensão. Então, eu vou colocar simplesmente que tenha uma única dimensão, que seja um vector, não matriz. E que mais, né? E pronto. Claro, aí você decide se você já quer que se ia alocar ou depois você vai alocar. Então, isso já é uma coisa que eu expliquei antes, né?
Então, aí você teria a primeira, tá certo? A primeira vetor seria o B, e depois o C, e finalmente o D. Ok? Então, seria, né? E mais onde vai sair a solução, né? X. Ok? Então, você vai precisar definir quanto? 5 vetores. Nada mais. E nenhuma matriz, tá? É diferente daquele original, né? Quando todos estão completos, não tem zeros aqui, né? Aí você tem que definir dimension, né? Aqui, 2x2. Ou, perdão. Seria uma matriz, né? De 2 dimensões, né? Teria que ser assim. Ok? Nesse caso, não precisa isso. Pessoal, aqui eu estava esquecendo, né? Bem no finalzinho aqui, eu notei que tá faltando alguma coisa, né? Você lembra, né? Se você tem um X aqui acompanhando, esse B tem que passar dividindo no outro lado, né? Então, aqui estaria faltando isso, né? Tem que colocar um parênteses aqui, tá? E dividir isso por quem? Por B, esse seria, se estamos na linha I, então seria BI. Tá certo? Então estaria faltando isso, senão vai dar um problema. Ok? Então seria isso, pessoal. Tá? Fim. Agora sim, né? Até mais, pessoal.